Olá pessoal, beleza? Lucas Tavares falando. Hoje a gente vai criar a primeira máquina virtual dentro do Proxmox. Então é uma máquina de teste que a gente está usando aqui, que eu coloquei. Se a gente for dar uma olhada aqui, ela tem 10 GB de memória, 4 processadores, tá? E a parte de disco aqui também tem um disco para a máquina virtual de 600 GB e um disco da instalação do Proxmox, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, clicar aqui em local e enviar a ISO para cá, da máquina virtual que a gente vai instalar, né? Então, vocês podem ver que se eu clicar aqui em VMs não aparece a parte de ISO por causa do permissionamento, tá? E aqui vai aparecer. Então, eu posso fazer o upload diretamente do arquivo baixado, selecionando aqui e enviando, tá? Como eu posso também fazer o download diretamente pela URL. E como que a gente vai fazer isso? Então, a primeira máquina virtual que a gente vai instalar aqui é um Debian. Então, a Debian Download, tá? Vamos clicar aqui no segundo link. A gente vai selecionar aqui MD64 e clicar o botão direito aqui nesse instalador aqui, ó, Net Install. Vamos copiar o link e vir aqui em Download from URL. Então eu vou colar o link aqui, colo aqui também, tá? E executo um download. Terminou de baixar, então ele mandou para cá, ó, var lib vz templates iso. Isso aqui eu posso ver dentro do Proxmox, tá? Vamos acessar ele aqui, ó. Então, esse aqui é o IP do Proxmox que a gente está. Se eu dar um ls-lha naquele diretório, eu já vou verificar que eu tenho a ISO do Debian aqui. Então é só por base de conhecimento. Vocês podem enviar via WinSCP diretamente para esse local, vocês podem enviar via upload, ele vai enviar para esse local também. Então é para que vocês saibam, ele envia para esse local, tá? Se a gente dá um df-ht, a gente vai ver que aqui o barra, tá? Ele tá com 34 GB e 3.4 usado, tá? É uma máquina de laboratório, uma máquina virtual do Proxmox, tá? Então, vamos minimizar aqui. E agora, o que a gente vai fazer? A instalação da primeira máquina virtual com Debian. Então, a gente vai clicar o botão direito aqui dentro, Create VM. Ou a gente pode clicar aqui em cima, tá? E clicar aqui, ó, Create VM. Também é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai ver em qual NOC ele vai instalar, que é essa máquina. O VMID sempre começa com 100 e aí ele vai incrementando 101, 102, 103, mas nunca abaixo de 100, tá? E a gente vai criar uma primeira máquina virtual. Então, vou colocar aqui T de teste Debian 12-x64, tá bom? Então, definimos um nome, clicamos em avançar. A gente vai selecionar a ISO que ele vai utilizar, no caso a gente enviou uma ISO só, é essa, beleza? Deixamos que ela é o tipo Linux e o kernel que está aqui, está tudo certinho. Avançar, aqui o tipo de configuração. Agora nas boas práticas a gente sempre utiliza aqui o virt.io SCSI. O single, ele funciona tipo assim, para cada disco que eu for adicionar, ele vai criar um SCSI, né? E aqui nesse virt.io SCSI, e para cada disco que eu adicionar, ele vai adicionando em cima desse adaptador SCSI aqui, tá? E a gente vai habilitar o QEMU Agente, tá? Que é o que envia os drivers do QEMU aí, para que tenha um melhor gerenciamento. No VMware seria igual o VMware Tools, né? Então, avançamos. O disco agora, a gente tem que selecionar o tamanho do disco que a gente vai utilizar para esse Debian. Então, ele já pegou aqui que é SCSI. Ele vai diretamente, ele só deu opção aqui de VMs, né? Que é o disco que a gente já taxou aí de 600 GB, tá? Então, clicamos aqui em cima. E o tamanho que a gente quer desse disco.
Para essa instalação de Debian sem ambiente gráfico, 32 GB está muito mais do que suficiente. Tá? A gente pode até criar com menos se quiser, mas vamos deixar aqui com 32. Tipo de disco. RAW, se eu selecionar como RAW, ele vai ser o disco sempre o tamanho 32. EMU, Image Format, aquele igual o formato TIM do LVM, que é, se eu tenho 10 GB utilizado, ele não vai utilizar dentro do Proxmox os 32, vai utilizar apenas os 10 GB, tá? E aí a gente vai colocar a opção aqui de write back, que é mais performático, e discard. Essas informações tem no site do Proxmox e seriam algumas boas práticas para você ter mais performance. Posso deixar o link para vocês, só pedirem, tá? Beleza? Então, avançando aqui, eu vou colocar que ele vai ter 2 processadores e eu posso deixar o tipo, esse tipo mesmo, ele tem vários outros tipos aqui, mas a gente deixa o tipo padrão. Avançamos. Quanto de memória que eu vou colocar para esse Debian? Como é um Linux sem ambiente gráfico, 2 GB está mais que o suficiente, tá? O network, ele já achou que é a bridge com VMBR0, como a gente viu no vídeo anterior, né? E VirtIO para virtualizado é o que ele entrega uma interface de 10 GB aí dentro. Claro que tem que ter os drivers. Tem outros também, Intel E1000. Quando você não tem os drivers do VirtIO, daí você vai utilizar esses aqui. Tem o Realtek 8139, que é 10/100, e o do VMware. Então, sempre que você for instalar, ele já vai pegar por padrão esse VirtIO, que é o indicado, tá? Então, Next, e aí ele já vai dar todas as informações aqui pra gente. Eu posso mandar startar ela já depois da criação, então a gente vai clicar em startar e OK. Já cria a máquina virtual aqui para nós. Ele está criando essa máquina virtual. Eu já posso clicar, inclusive, se quiser clicar em cima dela, tá? Já vai dar as informações. Iniciou a máquina. O que eu vou fazer? Botão direito, console. Agora a gente vai ver o que vai acontecer. Então aqui dentro do Debian é a instalação padrão, tá? Então vamos entrar aqui. Eu gosto de fazer instalação por aqui, mas não tem problema algum. Vamos pegar aqui o Graphical Install, não quer dizer que ele vai instalar o ambiente gráfico, tá? Vamos instalar essa primeira máquina virtual. Dei um Enter aqui dentro, tá? Então ele vai começar a carregar agora a instalação. Beleza, instalação padrão de Debian. Eu uso inglês mesmo, depois eu seleciono em que local eu estou. Show. Teclado eu deixo esse mesmo. Teclado aí certinho. Selecionar um nome para ela. Um domínio. Uma senha. A gente vai criar um usuário a mais. Vou colocar o usuário suporte. Agora o local. No caso eu estou no Mato Grosso, então eu já vou selecionar o Mato Grosso. Tipo de instalação eu vou deixar default mesmo. Eu gosto de fazer manual a configuração e configurar em LVM, porém instalação default. Disco vai usar tudo na mesma partição. Ok, vamos gravar as informações. Aqui, se a gente quiser minimizar a tela, a gente já vai ter informações dessa máquina virtual na utilização de CPU, memória, etc, tá? Aqui, ó. Beleza. Perguntando se quer adicionar instalação a mídia extra, não. Qual repositório que a gente vai utilizar? O apt. Vamos só continuar. Tem algum proxy, não? Vou selecionar aqui a partição vai ser o boot, né?
Feito, finalizou. Vamos em continue. Fechou. Agora a gente entra aqui com o usuário root e já estamos dentro do Debian. Então, foi criado em XT4. Aqui tive partição standard, tem 1 GB no total, né? E usado 1.7. Então, criamos a nossa primeira máquina virtual. A gente clicar aqui em cima, a gente já vai ter informações. Quando tem o QEMU instalado, ele já pega o IP da máquina. Então tá aqui, ó, 10, 200, 200, 128. Se eu tentar conectar aqui, ó, 10.200, 200, 128, eu já vou conectar naquele Debian. E entro com o usuário suporte, a senha foi criada, tá? Aí eu entro com su- para root, né? E estamos aqui. Vamos ver se tem alguma atualização. Tem nada para atualizar, então a máquina virtual está criada. Vou mostrar mais uma coisa para vocês. Vou desligar a máquina virtual. Com a máquina virtual criada, eu instalei um Debian padrão do zero. Eu posso fazer o seguinte: se eu clicar o botão direito aqui dela, eu posso clonar ela. Eu posso converter ela em template. Então eu sempre preparo uma máquina, deixo ela pronta e converto ela em template. Então dou aqui, ó, yes, converti ela em template. Depois da conversão dela em template, ela vai aparecer aqui, ó, diferente, né? O ícone dela aqui. Então, ela converteu em template, se a gente clicar aqui, a gente vai ver que task ok, tudo você vai ver por aqui, tá? Agora eu posso criar uma máquina virtual a partir desse template. Então, se eu clicar aqui e mandar um clone, eu já vou ter aqui um ID 1. E agora vou colocar aqui VM Debian 12.01. E eu tenho o tipo de linked clone e full clone. Tá? O linked clone, ele vai linkar sempre a partir do clone. E aí tudo que tiver modificação a partir dele. Isso daí economiza bastante espaço, mas isso daí não é muito usado ou indicado, né? Em ambientes em produção. O correto seria full clone. É o que a gente vai fazer, tá? Agora, se você tem um ambiente de lab, que é só para você brincar e tem pouco espaço em disco, tem linked clone. Então vamos lá, full clone, tá? Mando clonar. Ele já vai entrar no processo. Eu clicar aqui o botão direito, a gente já vai ver que está clonando o disco. Finalizou, super rápido, tá? Já criou a máquina virtual aqui dentro. E agora é só a gente dar um start e botão direito console. Ou também clicar o console por aqui, tá? Então cliquei em console e a gente vai ver o que vai acontecer. Então agora, se eu quiser ir criando várias máquinas virtuais, eu já tenho uma pronta, não preciso fazer toda a instalação do zero. Tá aqui. Então já resolveu o nosso caso. Se eu dar aqui um df-h, vai mostrar a utilização do disco. Se eu dar um IP addr show, já vai mostrar que pegou um IP aqui específico, né? Então tudo certo. Finalizamos a criação da primeira máquina virtual em Linux Debian 12 dentro do Proxmox. Também aprendemos como fazer o template, ou seja, criar o template, converter para template e depois clonar esse template para uma nova máquina virtual para ser a nossa base, e aí assim a gente conseguir agilizando as coisas a partir daí. Beleza? Valeu!